Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Bom dia a todos que participam deste grande evento, promovido pela OAB e pela ESA. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer aos presidentes Felipe Santa Cruz e o nosso diretor-geral da ESA, Ronier Preus. Em nome dos dois, parabenizo a todos os organizadores e palestrantes desse magnífico evento. O tema do nosso painel é o regime contratual peculiar. Lembrar aos palestrantes que cada um terá disponível 15 minutos. Gostaria de saudar a colega doutora Alessia Bicalho, os colegas doutor Fabrício Mota e também o doutor Marcos Nóbrega. Doutora Adélia Bicalho será a nossa primeira palestrante, graduada em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, mestrado em Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas Gerais, sócia fundadora da Mota Bicalho Sociedade de Advogados, advogada especializada em Direito Administrativo, Consultoria e Contencioso no atendimento de entidades públicas e empresas privadas em contratações públicas e em infraestrutura. Com palavra, 15 minutos, a professora doutora Alessia Bicalho. Bom dia a todos. Eu quero iniciar cumprimentando o nosso moderador, doutor Francisco Canindé Maia, conselheiro federal da OAB, e os meus colegas de painel, que são duas grandes presenças do direito administrativo brasileiro, além de amigos, doutores Fabrício Mota e Marcos Nóbrega. Quero agradecer nas pessoas do doutor Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, e do doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, coordenador científico desse evento, o convite da Escola Superior de Advocacia para eu estar aqui hoje com vocês. E ainda antes de começar, eu quero fazer um breve agradecimento especial ao professor Marçal Jussen Filho pelo convite para eu participar desse painel. O Marçal, ele é fonte de permanente inspiração para quem gosta de direito administrativo, e a nossa convivência já de alguns anos com ele, com a Mônica, esposa, Rafael, César, criou entre nós um elo de verdadeira amizade. Então, vamos lá, porque é pouco tempo para muito assunto. Eu vou ser breve e tentar passar o meu recado sem rodeios. O meu tema é autorização para o uso do RDC e suas implicações. A medida provisória 961, que também autorizou os pagamentos antecipados e alterou os limites de contratação por dispensa durante o estado de calamidade pública, ela está na Câmara, com vigência prorrogada por 60 dias desde 3 de julho, portanto, estamos quase lá. Até este momento, foram apresentadas 177 emendas, várias delas supressivas do inciso 3 do artigo 1º, que trata justamente do RDC. Na abertura desse congresso, o ministro Marco Aurélio Belize, do STJ, ele abordou o dever de negociar. Ele pontuou que o Código Civil é seco em matéria de contratos, não trata da negociação, e aí ele provoca. Então, como poderia tratar da renegociação? E isso o ministro estava se referindo a contratos de direito privado. Então, o doutor Zé Roberto de Castro Neves, ele enfatizou a necessária cooperação nesse momento em temas de renegociação contratual. O que lembra a gente da posição há muitos anos preconizada pelo professor Arnoldo Valde, especificamente nos contratos públicos. Ele falava de concessões, da necessidade de um comportamento ativo de negociação construtiva nas crises e da não oposição. Então, meu ponto de partida, quando a gente fala da ampliação do uso do RDC neste momento, com foco nos regimes contratuais, para mim o que fica de importante é o seguinte: de um lado, nós temos as novas
normas de procedimento que foram introduzidas pela URDC. Eu digo entre aspas porque elas são repetidas do pregão, né? A inversão de fase de julgamento, a fase recursal única ao final, e outras como modo de disputa aberto, fechado ou combinado. Do outro lado, nós temos os novos regimes contratuais que o RDC introduziu para aplicação especificamente às contratações orçamentadas. E esse é o grande mérito do regime. Então, com relação a procedimentos de licitação, a verdade é que o Brasil está satisfeito. Mais do que satisfeito, o Brasil está farto. Né? Essa ênfase na ritualística, ela vem da nossa construção legislativa historicamente burocrática em termos de licitações, e já deu a esse respeito. O sistema é bem variado, desde a Lei 8666 e as suas evoluções, passando pelo pregão, contratações de publicidade, governança na contratação de serviço de TI, serviço contínuo, sem falar dos sistemas auxiliares, pré-qualificação, cadastramento, registro de preço, catálogo eletrônico e por aí vai. Então, a gente não deixa nada a dever a outros países em termos de transparência, do uso da tecnologia da informação nas licitações, celeridade, né? Inclusive, o Brasil está em processo de adesão ao GPA, o General Procurement Agreement, e o estudo desse tema, ele comprova que nós não estamos, ao menos formalmente, distantes das melhores práticas internacionais em termos de licitações. Agora, não vamos negar que o RDC ele foi aplicado com distorções, ele apresentou desvios no passado, né? Por exemplo, a disputa aberta não é vocacionada para a contratação de obras complexas, e ela foi usada nas contratações integradas em prejuízo do fator técnica. Teve uma inversão no critério de técnica e preço, com julgamento primeiro do preço, com peso de 70, e só depois da técnica, com preço de 30, ou seja, um esvaziamento do critério. O próprio modo de disputa aberto foi aplicado como um leilão que não é. O sigilo do orçamento também causou muita confusão. Com relação à execução dos contratos, também observamos algumas dificuldades. Por exemplo, a prática de medição por unitários na contratação integrada, ao invés da medição por etapas de avanço. A suposta vedação dos aditivos e as dificuldades em interpretar os possíveis limites de alterações contratuais cabíveis. Só que tudo isso é ajustável e deve ser ajustado. E não precisa de 20 anos, como aconteceu com a 8666, para esses ajustes. Né? O que a gente não pode é crucificar o RDC antes de fazer uma reflexão mais detida sobre o regime, que foi criado como um balão de ensaio para uma nova legislação. Tanto que ele está refletido na lei das estatais, de onde, aliás, veio a contratação integrada e para onde ela voltou, junto com a semi-integrada. Ele está refletido também com adaptações no PL 6814, que moderniza a lei de licitações, e ele também está passando pelo teste de constitucionalidade. Né? Há pouco tempo, o plenário do STF iniciou em maio o julgamento das ADIs 4655 e 4645, da PGR, do DEM e do PPS, e o relator, o ministro Luiz Fux, conhecia parcialmente e julgava improcedente o pedido quando o ministro Fachin pediu vista. Nosso querido colega Marcos Nóbrega está citado neste voto. De toda forma, em termos de procedimento, eu não dedicaria qualquer ênfase aqui nesse momento, porque, para mim, a efetiva relevância do RDC está na matéria contratual, aonde ele dá um passo assertivo, porque ele moderniza o sistema na linha da contratualização, quando ele traz como protagonistas os contratos de resultado, de desempenho, diferente da 8666 e os seus contratos de meio. Então, de saída, nas diretrizes do artigo 4º, ele já dá o tom, quando ele indica, entre essas diretrizes, condições de aquisição, seguros, garantias, pagamento compatíveis com o setor privado, está lá no inciso 4º. Quando ele vincula o objetivo da melhor relação entre custos e benefícios a uma diretriz detalhada dos parâmetros definidores da maior vantagem, está no inciso 3. Estes não são os objetivos e diretrizes tradicionais da 8666, né? Eles, no RDC, eles vêm potencializados por mecanismos típicos das delegações. Então, remuneração variável vinculada ao desempenho, o contrato de eficiência, a contratação integrada,
com execução e remuneração balizados pelo service level, né, a performance do privado. Isso mostra que, em matéria contratual, o RDC ele diz muito. Ele escolheu o caminho dos contratos de resultados concreta e objetivamente aferíveis. Na integrada, quando a administração encarrega o contratado de conceber as escolhas técnicas de projeto, o RDC ele quer deixar para trás a patologia dos aditivos, que é uma recorrência típica dos contratos de meio, né, da 8666. Então, em uma palavra, o regime parte para uma perspectiva contratualizada dos contratos administrativos de orçamento. E ele atua, na verdade, como catalisador, trazendo para esses contratos a mesma concepção de racionalidade e de eficiência dos contratos de delegação. Né? Eu acho que, assim, tudo bem, todos nós sabemos que mesmo os contratos de concessões e PPPs, com matriz de risco, uma maior previsibilidade, né, da dinâmica econômica, e já construídos sobre essas bases, eles não estão em nenhum céu de brigadeiro nessa pandemia. Né? Uma matriz de riscos não resolve tudo, né? Não resolve os problemas todos, né? O Marcos Nóbrega trabalha muito isso, mesmo porque a incompletude contratual ela é uma contingência praticamente invencível. Né? Mas no que importa, que em tema de contratos o RDC avança. Só que é preciso que a letra da lei gere o comportamento administrativo esperado, né? E isso também pressupõe uma transição cultural que demanda tempo e demanda prática. Outro ponto que o RDC avança também nos contratos é porque ele trata da consensualidade, né? Ele admite os mecanismos privados de resolução de disputas. Estamos falando de arbitragem, mediação, entra aqui também os DRBs, né, os Dispute Resolution Boards, para prevenção e para resolução dos conflitos decorrentes da execução contratual. E, assim, a adoção dessas soluções adequadas, né, de solução de conflitos, ela hoje já é uma unanimidade na administração pública, acabou esse tabu, né, nós estamos em outra fase. Num artigo que foi publicado em junho, no Jota, Contratações Públicas e Democracia, o professor Marçal, ele comentou o projeto de lei 2139, que todos aqui conhecemos, do senador Anastasia, que, segundo ele, segundo o Marçal, comprova a superação do modelo brasileiro dos contratos, que faliu, ele usa essa palavra, faliu. Aí ele resume o ambiente adequado para uma melhoria dos contratos nessa linha que eu estou, né, tratando aqui à luz do RDC. Ele diz que, né, enfim, que são a pedra de toque do RDC, que são a contratualização e a consensualidade, que fica claro na seguinte frase, né, do professor: faz sentido acreditar que o tratamento equivalente entre as partes seja o caminho para a satisfação das necessidades coletivas. Então, para encerrar, eu colocaria duas conclusões. Primeiro, que a pandemia escancarou a carência, as falhas estruturais do sistema de operação dos contratos públicos, que enfrentam, né, de forma muito mais severa do que os contratos privados, as dificuldades de renegociação nesse momento. Mesmo porque, né, isso é um tema que daria um outro debate aqui com os meus dois colegas, ambos conselheiros de tribunais de contas, né, mesmo porque nos contratos públicos nós temos no cenário o controle externo. Bom, a segunda conclusão é que essa ampliação do RDC pela medida provisória 961, ela é uma oportunidade, ela é uma janela para forçar a cultura da contratualização, da consensualidade e vencer esse ambiente de oposição de verticalidade que existe, né, entre a administração pública e o contratado, e que, além de retrógrado, né, é um ambiente que tem saído bastante caro para todos. Então, eu encerro aqui minha exposição, agradeço a todos pela atenção, espero ter colocado um pouco mais de lenha na fogueira do RDC, professor Francisco, porque o RDC, ele é sempre olhado de soslaio. Então, assim, eu sou suspeita porque eu tenho livro sobre o RDC e eu acho incrível, né, o sistema, mas é uma questão de depurar e a prática. Nós demoramos tanto tempo, né, para evoluir com a 8666 e tudo, então tenhamos a mesma paciência, só que num cenário contratual bem mais contemporâneo. Muito obrigada pela atenção.
Agradecer a doutora Alessia, né, pelo tempo, né? Passar agora a palavra para o doutor Fabrício Mota. O doutor Fabrício Mota é conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, né, TCM Goiás, professor da Universidade Federal de Goiás, UFG, doutor em Direito do Estado pela USP e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Com a palavra, o doutor Fabrício Mota. Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem. Meus cumprimentos iniciais, o nosso moderador, presidente dessa sessão, doutor Francisco Canindé Maia, conselheiro federal. Em seu nome, quero agradecer à OAB a gentileza do convite e parabenizar também a instituição por esse importante evento. Cumprimento meus caros amigos, professora Alessia Bicalho, que nos brindou uma bela intervenção e que me relembra sempre nosso querido amigo Carlos Pinto Coelho Mota, seu parceiro acadêmico e profissional de tantos anos, um dos mestres aí, sempre no tema que nós tratamos. Também cumprimento o meu caro amigo de tantos anos, Marcos Nóbrega. Os instrumentos musicais ali atrás já mostram que ele é um astro principal da nossa banda das licitações. É um prazer estar com ambos aqui para discutir essas questões. Um agradecimento especial também ao professor Marçal Justin Filho, também mestre e amigo, pela gentileza e confiança de sempre, amizade, do privilégio do diálogo aí relativo aos temas que interessam ao público e também à administração pública. Bem, regime contratual peculiar, na forma abordada já inicialmente pela professora Alessia, já traz a nossa atenção justamente para essas mudanças que o cenário atual de imprevisibilidade trouxe e podem trazer para o papel da contratação pública, e sobretudo para essa revisão da nossa estrutura geral, estrutura normativa de contratação. Eu, pelo menos, não sei se os colegas compartilham com essa afirmação, mas eu vejo pelo menos uma questão, um efeito positivo dessas discussões no momento atual, é que tende-se a rever os projetos de lei já em via bem avançada no Congresso Nacional para substituir a Lei 8666, em que, em minha humilde opinião, materializa uma perda de oportunidade muito grande de avançar, já que mantém a mesma lógica da Lei 8666, mesmo incorporando as inovações como o pregão, como o próprio RDC, e incorporando segurança jurídica, a fase interna e planejamento, enfim, mas mantendo essa mesma lógica estrutural de extremo regramento, como é da Lei 8666. Quem sabe, com esses, digamos, ensaios que estamos fazendo, com os novos regimes de contratação pública, nós possamos ter avanços também para mudarmos a lógica do sistema como um todo. E com relação a isso, quer dizer, essa nossa estrutura lógico-normativa do modelo brasileiro de contratação, eu trago um enfoque um pouco diferente, complementar ao que foi dito, quer dizer, pensar o contrato como um instrumento para a realização de políticas públicas. Então, rever essa categoria, trazer para o centro, melhor dizendo, a categoria políticas públicas, enquanto direito em ação, como diz a professora Maria Paula Dallari Botti, uma das grandes referências do tema, composta por diversos processos integrados e regrados em maior ou menor escala. Então, nós podemos enxergar sobre essa via o contrato como um dos instrumentos disponíveis, como uma estratégia, uma ferramenta integrada a políticas públicas. E políticas públicas, por sua vez, são instrumentos disponíveis para as atividades a cargo do Estado. Então, essa abordagem extrapola a tradicional finalidade, né, dos contratos administrativos de buscar a ampla concorrência, a isonomia e também a melhor proposta para a administração pública, para permitir que sejam incorporadas também outras finalidades igualmente públicas consagradas pelo ordenamento. Fica claro, então, o uso do contrato como a estratégia para ter alguma outra finalidade meta contratual também albergada pelo ordenamento, por exemplo, para fomentar determinados setores da economia, para permitir mesmo inserção também, o fomento de alguns setores sociais. Então, o contrato nessa via fica caracterizado também como instrumento de intervenção para produzir resultados mais amplos do que a contratação vista sob o prisma meramente econômico, né? Deixa de ser visto somente como um meio para aprovisionamento de bens e serviços necessários à satisfação aí das necessidades do Estado e passa a ser visto como uma estratégia. E o manejo, então, do regime jurídico contratual
passa a ser, então, mais um instrumento disponível à administração pública. Então, nessa introdução inicial, eu reconheço o contrato e o processo de contratação pública, o processo prévio de licitação, como um instrumento, uma estratégia à disposição do Estado para a implementação de políticas públicas da forma tratadas como delineadas, né, em maior ou menor medida, no ordenamento jurídico. Quer dizer, o instrumento contrato ele pode ser manejado, inclusive, por meio de diversos regimes jurídicos, para que o poder de compra do Estado ele alcance finalidades outras consagradas no ordenamento jurídico. Isso inclui as etapas, essa estratégia de planejamento, também orçamentário e financeiro, do modelo contratual que será utilizado e mesmo do processo seletivo. E aí eu chego no ponto, provavelmente, que me foi pedido que tratasse, que é o registro de preços e as novidades aí trazidas nesse cenário por esse instrumento. Integrado, né, claro, um processo de contratação pública, vendo a contratação como estratégia e pensando, primeiro, a contratação como estratégia, a finalidade que se quer perseguir, para depois que seja definido, inclusive, o molde contratual, a moldura e o procedimento que o antecederá. E o registro de preço, nós sabemos que ele justamente é um instrumento de gestão, é um instrumento de gestão à disposição da administração pública, justamente para facilitar o gerenciamento de contratos, para aquelas aquisições, como regra, que são rotineiras, muito embora sem quantidades, né, definitivas, sem quantidades assim estimadas de forma definitiva. E o momento atual, o momento de pandemia, trouxe dessa forma não propriamente um revigoramento, mas mais uma vez colocou sob relevo práticas que já são utilizadas, sobretudo na administração federal, mas que muitas vezes demandam uma maior integração, utilização e planejamento por parte dos entes menores, sobretudo por parte dos municípios. A grande vantagem do registro de preços, nós sabemos também, é que como a administração não está obrigada a contratar todo o quantitativo previsto no edital e depois registrado na ata, é possível definir um quantitativo maior para uma eventual reserva, para uma eventual contratação posterior, e com isso, claro, permitir o planejamento. Então, um instrumento de gestão por essa razão. Claro que isso não significa entender que a administração pode não planejar, né? Estimar quantidades assim absurdas sem qualquer planejamento, o prejuízo será para a própria administração. Então, o fato é que, sobretudo no momento atual, o sistema de registro de preço aparece como mais uma alternativa para objetos que não têm quantitativa com previsibilidade próxima ou acertada, e o que nós estamos vendo, e se liga sobretudo a insumos na área de saúde, né? Já que a administração pode definir no edital um quantitativo superior e ajustando, evidentemente, né, no momento dos contratos, após a ata, as quantidades realmente necessárias em determinados momentos. A questão interessante do momento, eu dizia que é colocada em realce no momento atual de pandemia e por conta das mudanças trazidas aí na Lei 13.979 pela medida provisória 951, o que é colocado em novo realce é um instrumento de planejamento, de contratações planejadas de forma compartilhada por parte dos entes públicos, tratados aí no decreto federal que cuida do registro de preços, como chamado a intenção de registro de preços. Então, quer dizer, essa atuação trazida pela medida provisória na lei, já chamada Lei do Covid, aí, a Lei 13.979, coloca sob relevo essa possibilidade que já existia, traz como novidade a possibilidade também de dispensa de licitação para esse registro de preço, mas que depende de uma configuração específica de uma situação de emergência. O interessante é perceber esse incentivo, a atuação concertada, o concerto com C, né, articulada, planejada, para aproveitar as peculiaridades e necessidades, né, das entidades públicas e também do mercado. Nós estamos vendo aí, vimos, sobretudo nos momentos iniciais da pandemia, por exemplo, disputa a compra de materiais que no momento estavam escassos, como máscaras, né, luvas, materiais de proteção, até mesmo respiradores, e a dificuldade de entes menores, como municípios e pequenos municípios, de conseguirem se adequar a esse perfil de grande demanda e de grande oscilação dos preços.
Então, a novidade trazida pela medida provisória coloca sob relevo, uma vez que já prevista no decreto federal, essa possibilidade de uma atuação concertada para promover uma única dispensa de licitação, em vez de várias dispensas por cada órgão ou entidade. Quer dizer, uma dispensa de licitação emergencial, compartilhada, que vai gerar uma única ata de registro de preços, na qual, em tese, inclusive, as peculiaridades do mercado, né, os preços serão melhores, porque o que foi possível assistir, inclusive, foi uma guerra de preços, na qual simplesmente municípios compravam algum tipo de insumo, o vendedor, posteriormente, vendia a outro preço maior, simplesmente não entregava, no momento inicial de oscilação de preços e falta de insumos aí para a saúde pública. Então, nessa novidade da propriamente permitir a dispensa, é uma inovação, penso que é uma inovação relevante. É interessante para que se tenha maior segurança jurídica nessa atuação, sobretudo por parte dos entes municipais, que se tenha uma regulamentação além do que já existe, claro, no decreto federal 7892, que se aplica à União, mas que os municípios, sobretudo, o Estado já tem praticamente, imagino, né, todos regulamentados, mas que se tenha uma regulamentação para conceder a segurança necessária ao processo de planejamento, às aquisições e também ao particular, ao futuro contratado pela administração pública. Claro que é uma possibilidade que deve ser utilizada com parcimônia, com cautela, pelos órgãos e entidades públicas, porque ainda estamos em um momento, em um cenário anormal em termos de demanda, de disponibilidade e também de preços. E sobre essas questões aí o professor Marcos Nóbrega entende muito bem. E há uma preocupação com relação, sobretudo, à estimativa inicial de preços e, posteriormente, aos controles de preços das aquisições, que serão feitas após a pandemia e durante os processos normais de controle, feitos pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, pelas controladorias, de forma que fica também reforçado ao gestor público o dever de motivar e de todas as formas admissíveis e registrar as suas interações com os fornecedores, as pesquisas, as cotações de preços, para resguardar em todo esse processo prévio, para resguardar a sua boa-fé e para demonstrar da forma possível essas oscilações nos preços que podem se referir posteriormente, inclusive nas atas celebradas aí no processo de registro de preços. Uma última questão também interessante a se relembrar nesse momento com relação ao sistema de registro de preços é verificar que é possível se admitir, a despeito da redação expressa, né, na esfera federal, eventual possibilidade de aumento de preços registrados em ata, a partir de uma análise sistêmica do regulamento federal, do registro de preço, à luz dos princípios da eficiência, da economicidade, para que possamos construir uma interpretação de que, em razão de fatos supervenientes, circunstâncias excepcionais, que comprovadamente alterem os valores praticados em mercados, seria possível reequilibrar essa ata. É claro, dependendo nessa possibilidade que, em cada caso concreto, esses elementos fáticos e jurídicos demonstrem de forma clara essa circunstância e o benefício para o interesse público. Claro também que esse dever imposto aos agentes públicos não pode caracterizar simples submissão ao mercado. Os preços estão desequilibrados, eu vou aumentar. Ou nós poderíamos abrir margem para um eventual conluio por parte de fornecedores que já têm seus preços registrados. Além dos princípios e objetivos da ordem econômica, é preciso que os gestores sejam inovadores, proativos, busquem soluções que valorizem o poder de compra estatal e a compra conjunta, também a criação de consórcios, é uma dessas, né? São, na verdade, alternativas aí que existem e que trazem essa cultura, o que traz essa importância de se criar uma cultura de compras compartilhadas, de melhor planejamento, de cooperação conjunta por parte dos entes para que tenham uma governança das aquisições também de forma mais integrada. Eu finalizo, então, deixando essa mensagem final relativa à importância de termos uma cultura de reforço do planejamento por parte dos entes menores, de incentivo ao planejamento compartilhado, a importância de termos diagnósticos, de trabalharmos com dados, sobretudo com relação ao uso do sistema de registro de preços, o uso já feito por parte dos municípios,
né? Não somente como um dos itens do processo de contratação, mas também verificarmos, inclusive, os próprios sistemas que são utilizados hoje, porque os municípios não utilizam os sistemas federais, como o Comprasnet e outras tantas, e pregar que essa integração, na verdade, é essencial para que tenhamos maior eficiência, transparência e também competitividade na busca, na defesa do interesse público. Nesse particular, ao fazer o diagnóstico e trazer esse incentivo a essas compras particulares, a essas compras compartilhadas, integradas, penso que os tribunais de contas têm também um papel importante e relevante, como um elemento indutor e não um elemento propriamente constritor ou amedrontador. Eram essas, então, as questões que eu gostaria de colocar, para posteriormente debatermos, se for o caso. Eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite e fico à disposição também para continuarmos posteriormente essa conversa. Muito obrigado a todos, a todas, e um bom dia. Agradecer ao doutor Fabrício Mota pela sua participação. Vamos agora à participação do doutor Marcos Nóbrega, ele que tem graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, graduação em Administração pela Unicamp, a graduação em Economia pela UFPE, pós-doutorado pela Universidade de Harvard, pós-doutorado pela Universidade de Direito de Lisboa, conferencista visitante da Universidade de Nankai e de Jilin, ambas na China, professor no LLM da University em Londres, ex-coordenador do mestrado e doutorado no programa de pós-graduação da UFPE, ex-presidente da ABDE, Associação Brasileira de Direito e Economia, conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, professor adjunto 4 da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado. Tem experiência na área da economia, com ênfase na política fiscal, atuando principalmente nos seguintes temas: finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal, administração pública, direito administrativo e controle na administração pública. Com a palavra, o doutor Marcos Nóbrega. Muito obrigado, doutor Canindé. Quero agradecer o convite, agradecer também ao doutor Rony Duarte, né, meu conterrâneo aqui de Pernambuco, pelo convite também. Saudar especialmente os queridos amigos, doutor Fabrício, né, um l'enfant terrible do direito administrativo brasileiro, né, uma referência não só doutrinária, acadêmica, mas também no âmbito do controle, e doutora Alessia, também uma autora extraordinária de direito administrativo, entre outras obras. Certamente a doutora Alessia tem o melhor livro escrito sobre RDC, né, o que não é nenhuma surpresa pela exposição magnífica que fez há pouco. Bem, eu vou compartilhar uma apresentação com os senhores, que é exatamente sobre a discussão do direito administrativo atual, né, aqui está. Preciso voltar. Exatamente, a gente vai discutir um pouco sobre aspectos gerais do direito administrativo e, basicamente, no que se refere aos contratos de longo prazo. E um tema que tem me perturbado bastante nos últimos tempos é como a gente vai poder reequilibrar esses contratos, contratos complexos, contratos relacionais, contratos incompletos. Então, a primeira pergunta é como conceber um regime econômico-financeiro dos contratos, um regime econômico-financeiro das concessões e outros contratos de delegação vis-à-vis dos contratos administrativos típicos. Quer dizer, a gente tem que fazer uma diferenciação do ponto de vista doutrinário de forma muito clara. Aqueles contratos mais comuns, aqueles contratos mais usuais e os contratos mais sofisticados, não só no que se refere à sua modelagem, mas no que se refere também à sua duração e à interação entre as partes, que são os contratos de longo prazo, de concessões, de PPP, e muitos deles objeto, inclusive, de análise do próprio RDC. Nesse sentido específico, é importante constatar que há alguma coisa errada na forma como reequilibramos os contratos. Alguma coisa está errada. Me parece de forma muito clara, de que a ideia, não podemos ancorar a discussão sobre reequilíbrio econômico-financeiro de contratos mais sofisticados no artigo 37.21 da Constituição Federal, quando diz exclusivamente mantidas as condições efetivas da proposta. Me parece que isso não se aplica para contratos que têm uma dimensão mais sofisticada. Isso tem a ver fundamentalmente com a questão teórica, porque no direito administrativo brasileiro nós estamos em algum lugar do século XIX, e a ideia de equilíbrio ela é muito mais anterior e ela vem, evidentemente, de uma mecânica newtoniana do século XVII. Então, como é que eu posso, obviamente, resolver
essa questão. Se eu fosse escrever um livro de direito administrativo hoje, ele seria um livro que seria basicamente um conto de fadas, porque ele passaria da ideia de uma racionalidade limitada, de uma completude contratual, de uma informação livre e sem custos de transação. E o mundo ele não funciona assim. Os contratos complexos, os contratos relacionais, eles não funcionam dentro dessa dinâmica. Então, é preciso encontrar, do ponto de vista teórico, uma discussão mais sofisticada para poder reequilibrar esses contratos. A pergunta que se faz, portanto, é: vale a pena abrir a caixa de Pandora do direito administrativo? Quer dizer, vale a pena a gente mexer nisso? Vale a pena a gente discutir outros aspectos teóricos para reequilibrar esses contratos, ou o mainstream, a ideia básica do direito administrativo resolve o nosso problema? Evidentemente, a resposta é que não resolve, porque a gente está vendo um monte de conflito aí nesses contratos mais complexos e foram potencializados pela questão da pandemia, e o framework básico do direito administrativo brasileiro é incapaz de resolver esses problemas. Algumas perguntas, portanto, precisam ser colocadas nesses contratos. Primeiro, por que desequilibrou? E é preciso, e a pergunta que se faz é: formas heterodoxas de pensar o problema geram insegurança jurídica? Quer dizer, se eu trouxer parâmetros mais complexos para discutir a relação do equilíbrio contratual, eu vou trazer insegurança jurídica? É um ponto que a gente precisa discutir. No entanto, me parece que a gente tem uma miopia teórica e uma miopia técnica, e isso é uma grande parte do problema. Do ponto de vista teórico, porque a gente está ainda num mindset teórico do século XIX. Bem, na pior das hipóteses. Na verdade, a gente ainda opera o direito administrativo brasileiro com a teoria que está escrita nos manuais de 20 anos atrás. E do ponto de vista técnico, é que a gente não consegue perceber a dinâmica desses contratos. Por exemplo, a discussão de você tentar fazer a regulação por uma taxa interna de retorno, ou você fazer até uma regulação por um plano de negócios buscando um momento T0 do pacto desses contratos. Eu vou falar mais sobre isso à frente. E por que isso? Porque estamos tratando de contratos complexos, incompletos e relacionais. São muito mais sofisticados do que a gente imagina no nosso modelo teórico de direito administrativo. A solução do reequilíbrio econômico dos contratos não está, como falei, no artigo 3721 da Constituição Federal. De tal maneira que a gente tem um choque aí entre um mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, que é o que eu chamo de auto-engano, ou wishful thinking, né? O wishful thinking é: eu quero que seja assim. Então, como eu quero que seja assim, eu espero que seja. Ou seja, eu espero uma profecia autorrealizável. Então, nesse mundo do auto-engano, dos manuais, da decisão dos tribunais de contas, do judiciário e tudo mais, se tem um contrato estático, embora a gente saiba que ele dura 30 anos, do ponto de vista ele é estático, ele é como se fosse um contrato de curto prazo no sentido da sua dinâmica, ele é tradicional e ele é completo. Quando, na verdade, a gente tem um contrato dinâmico, um contrato de longo prazo, um contrato relacional, onde as partes são intimamente ligadas. Por exemplo, quando a gente estuda contrato administrativo lá no Elilope Meirelles, está dizendo que o contrato administrativo, a vontade das partes, ela é antagônica. Que não faz sentido em um contrato de longo prazo. São contratos que apresentam sunk cost, ou seja, custos afundados muito fortes. As partes investiram muito nesse contrato. Então, é muito mais custoso sair do contrato do que mantê-lo. É o que a gente vai chamar da característica de sunk cost em contratos relacionais. E contratos, obviamente, a gente já sabe, deliberadamente incompletos. Nos contratos de longo prazo, portanto, não se pode falar em um equilíbrio ex ante com base na ideia de pacta sunt servanda. A ideia de pacta sunt servanda parte do pressuposto de que o contrato é completo, mas os contratos de longo prazo eles são deliberadamente incompletos. São assim por quê? Porque você não consegue imaginar tudo que vai acontecer no futuro, você não é cartomante nem evidente, e segundo, é muito caro fazer todas essas contingências na fase pré-contratual, na fase de negociação. Então, eles são deliberadamente incompletos. E, nesse sentido, buscar o equilíbrio econômico-financeiro no momento T0 não faz sentido, porque você vai ter, na verdade, vai ter vários equilíbrios durante a existência do contrato, né? A ideia é baseada no elemento volitivo e se perde no momento T0. A partir daí, o contrato ele tem uma dinâmica própria
E a volta ao equilíbrio inicial é uma falácia. E esse é o grande ponto. A gente está buscando uma coisa que não existe, porque não volta. É diferente. Por exemplo, um amigo meu foi na minha sala um dia desse, meio choroso, dizendo que ele está casado há uns 15 anos, né? Dizendo, olha, eu tenho saudade do tempo que a gente namorava, porque era muito bom, muito romantismo, e eu queria que voltasse. Eu disse, não volta não, é outra coisa. A dinâmica é outra hoje em dia. Filhos e sogra, e a dinâmica é absolutamente outra. Então, você tem uma nova dinâmica que talvez você tenha múltiplos equilíbrios. E é preciso prestar atenção exatamente isso. De tal maneira que o mindset do direito administrativo brasileiro para contratos sofisticados é buscar um equilíbrio do momento T0, que ele simplesmente não existe mais, como aquele momento do meu amigo que queria retroagir o seu casamento àquele momento inicial. De tal maneira que existe um pressuposto teórico no direito administrativo que reproduz o modelo neoclássico de economia, que é a ideia de ergodicidade. Ergodicidade, o que quer dizer? Parte do pressuposto de que a regra ela é estável ao longo do tempo todo. A dinâmica do contrato ela é estável durante o tempo todo. E isso não é possível, isso não ocorre. Por exemplo, os americanos enviaram hoje uma nave a Marte, não tripulada, e os americanos, e qualquer um sabe, que existe uma janela de 22 meses para mandar naves a Marte, por conta do alinhamento dos planetas. E sempre será assim. Daqui a 100 anos vai ser assim, daqui a 200 anos vai ser assim. Então, esse é o pressuposto neoclássico que está por trás do nosso modelo de direito administrativo. Na verdade, em um ambiente não ergótico ou deliberadamente não linear, como é o caso dos contratos de concessão, contratos de PPP, você tem que buscar uma dinâmica muito mais sofisticada, discutindo aspectos, por exemplo, de incerteza fundamental, do Frank Wright, de inovação tecnológica e tudo mais. Quais são, então, os mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos mais sofisticados? Aí uma foto do nosso navegador, Amir Klink, e é uma história muito interessante. Quando ele resolveu fazer a viagem da África ao Brasil, em 1984, ele começou a pesquisar o que tinha acontecido com as pessoas que tinham tentado anteriormente. E ele viu que as pessoas tinham morrido porque o barco virava. Então ele disse, eu vou construir um barco que não vai virar. Então não quero morrer, então eu vou construir um barco que não vai virar. E aí ele encontrou com um professor da USP que deu a decisão fundamental para ele. Ele disse, Amir, é impossível cruzar o Atlântico e o barco não virar. Você vai ter que criar um barco que vire e desvire, ou seja, o desequilíbrio do barco é uma condição intrínseca. E aí o barquinho desvirava e virava. E foi a salvação de Amir Klink. É a mesma coisa de um contrato de longo prazo. Eu não posso partir de uma ideia de perceber que o desequilíbrio de um contrato de longo prazo é algo traumático. É natural e contingente da natureza contratual estabelecida. Então, tem que ter o diagnóstico, o que provou o desequilíbrio, e você tem que discutir todos os problemas de fluxo de caixa original, fluxo de caixa modificado, utilizando o T-Modif. Todos esses sistemas têm problemas, e aí não há condições de discutir isso aqui. Quer dizer, a discussão de T ou price cap, quer dizer, todos esses mecanismos, muitas vezes, que você utiliza para renegociar e para reequilibrar esses contratos, eles são defasados do ponto de vista de perceber a verdadeira dinâmica desse contrato. Abre-se, portanto, uma janela de oportunidade para discutir o que nós vamos ter pela frente no âmbito do direito administrativo. Um direito administrativo muito mais sofisticado, muito mais dinâmico, muito mais interdisciplinar. Isso é uma coisa muito importante. Então, um sistema complexo, a tomada de decisão é difícil porque não há um modelo apropriado para descrever a interação entre as variáveis do sistema. A distribuição de probabilidade não representa a incerteza sobre variáveis fundamentais do modelo, e aí eu coloco em xeque toda aquela mingana que eu gosto das matrizes de risco, que eu acho que boa parte dali é furada, então é preciso discutir a distribuição de probabilidade, tem a ver com o parâmetro de ergodicidade, como valorar diversos cenários alternativos, é o processo bayesiano, quer dizer, as partes aprendem ao longo do cenário de negociação desses contratos. Em radical incerteza, os agentes econômicos não podem inferir o contexto externo do sistema, como o sistema funciona e outros possíveis resultados do sistema.
A hipótese que usamos e que está por trás do reequilíbrio dos contratos é que estamos diante de uma economia governada por um processo estocástico ergótico. O futuro seria uma sombra estatística do passado. Não é assim. Se assim for, se fosse nesse mundo perfeito, faz sentido reequilibrar o contrato pelo momento T0, ou regulando pelo plano de negócios. Mas o mundo não é assim. Então, a pergunta que eu faço é, vale a pena ficar nesse mundo, me engana que eu gosto, com todos os problemas que tem, ou vale a pena a gente entrar, dar um salto no escuro, abrir a caixa de Pandora e entrar para uma sofisticação teórica e contratual muito mais ampla? Eu não sei. Mas, em conclusão, é importante observar o seguinte: para muitas situações complexas, sempre é um simples e errada. Então, pegar o 3721, vamos buscar, vamos mexer na TI, vamos colocar de 5 é pouco, vamos mandar para 8 e tal. Né? Sempre tem uma solução simples e errada. É preciso investigar mais o efeito de mudanças em contratos de longo prazo. Estamos apenas no início da jornada. O barco vai chacoalhar e espero que todos estejamos prontos nesse barco para aguentar o tranco. Por fim, palavras de Oscar Wilde, não sou tão jovem para saber tudo. Há 20 anos atrás eu daria essa mesma palestra, pegando ali, decorando os artigos de lei, e o mundo está perfeito, mas eu não sei mais de absolutamente nada. É isso, pessoal. Muito obrigado. Agradecer ao professor Marcos Nóbrega, né? Todos aí, graças a Deus, no tempo, né? Agora nós vamos abrir 3 minutos, por tempo que nos resta aqui, para as considerações finais de cada palestrante, começando pela ordem que nós iniciamos, pela doutora Alessia Bicai. Bom, muito bom escutar ambos, né? Eu acho que o doutor Fabrício foi muito feliz em colocar um tema que está bastante em pauta, que é o uso do poder de compra do Estado, né, para a realização de políticas públicas, né, a função do contrato, né, a função social do contrato está no Código Civil e o princípio da dignidade da pessoa humana com a centralidade da Constituição. Então, a parte de registro de preço é bastante interessante, o que ele coloca em termos de evoluir, mas usar melhor, né, esses institutos, e uma necessária integração entre os entes, principalmente com ajuda técnica aos municípios, né, onde as pessoas moram e que têm a maior dificuldade de realização desses fins. E muito interessante também, e tem tudo a ver com a questão posta pelos regimes do RDC, nessa posição do Marcos, que eu conheço bem, e lembro também eu estudando direito administrativo, contrato administrativo, com Carlos, né, e a história era assim, A é igual a B, a linha é igual a B linha. Né? Então, realmente, o nosso cenário hoje não dá para tratar o contrato público dessa forma estática, né? E eu espero que os contratos administrativos típicos, né? Estamos falando aí dos 8666 e RDC, que eles sigam o mesmo rumo que estão seguindo os contratos de delegação com relação a isso, né? O Egon fala, o professor Egon fala uma frase que eu acho ótima: a segurança jurídica nestes contratos, ela está muito mais na certeza da mutação do que no cumprimento do pacta sunt servanda, que é o que nós temos, né, historicamente como T0, referência para os possíveis reequilíbrios futuros. Então, está lançado o desafio, o momento é muito doloroso, né, da pandemia, mas ele trouxe a urgência em se evoluir nesses mecanismos e conceitos que, infelizmente, culturalmente, né, tão defasados em relação à necessidade coletiva. Muito obrigada, doutor Francisco. Obrigado, professora Alessia. Abrir agora para o doutor Fabrício, para suas considerações também em 3 minutos. Penso que há uma tônica em comum aí nas 3 exposições, né, que nós participamos, que é justamente a necessidade de se repensar essa lógica da nossa estrutura normativa e, sobretudo, do processo de contratação pública, para incorporar, sobretudo, essas novas questões tratadas aí pelo professor Marcos Nóbrega, e, sobretudo, porque a experiência tem nos demonstrado, também prova isso, doutora Alessia,
que o modelo atual já dá os seus sinais de esgotamento, sobretudo com relação às potencialidades que poderíamos ter para aquisição, para contratação pública, em relativa harmonia hoje com a realidade do mercado, com a realidade das contratações mesmo privadas, com as potencialidades que se tem de regimes jurídicos diferenciados que não se submetem a essa lógica de que tudo já está realmente definido. Para tanto, será necessário realmente superar alguns velhos dogmas, né? Reestudar outros tantos, para que nós possamos ter um processo mais dialógico, voltado à composição e integração de interesses, o que não significa de forma nenhuma que será menos transparente, que será mais permeável à corrupção, muito pelo contrário, que será mais adequado para o atingimento do interesse público. Eu penso que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel importantíssimo, estratégico nesse debate, para que nós possamos, quem sabe, começar do zero uma nova estrutura de contratação pública. Os PLs aí que estão prontos para serem concluídos são de 1995, tiveram sua iniciativa, muito embora incorporando, né, algumas inovações, mas trabalham com essa mesma lógica, a lógica do erro, a lógica de regrar todas as fases, a lógica do checklist, a lógica de o administrador mais buscar cumprir regras do que propriamente buscar soluções. Então, penso que, para buscarmos essa nova estrutura lógico-normativa da contratação, temos que continuar esses debates e que a ordem tem um papel essencial nesse particular, assim como os sistemas de controle, né, que, eu repito, devem ter um papel indutor dessas soluções, indutor das boas práticas, porque, ao final das contas, o papel de todos desenhado na Constituição acaba por se tocar em algum momento, e os objetivos, mesmo que com finalidades diversas, eles também se tocam, e esse diálogo institucional é necessário. Então, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de participar, de rever, ainda que à distância, amigos tão queridos, e pela riqueza desse evento feito pelo Conselho Federal, pela ESA Nacional da OAB. Obrigado, Eu quero agradecer e dizer assim que no direito administrativo hoje quem não está confuso está mal informado, porque realmente a confusão é muito grande. Mas isso é interessante, né? Tempos interessantes estamos vivendo, né? Eu quero saudar os amigos, né? Dizer que foi exposições extraordinárias. No que se refere, por exemplo, à questão do registro de preço, o doutor Fabrício falou. Eu escrevi um artigo recente com meu querido amigo Rony Charles sobre o uso de e-marketplace público, né? Como a Amazon. Eu acho que isso, combinado com registro de preço, pode ser uma coisa muito interessante. A gente vem trabalhando um pouco a modelagem desse tipo de coisa, é uma coisa muito interessante. E agradecer, obviamente, o convite aí da OAB. Eu acho que a OAB é um fórum para esse debate, né? As discussões têm sido riquíssimas, e ficar mais uma vez feliz de ter encontrado os amigos, lamentar que foi virtualmente, porque senão iríamos certamente almoçar juntos, não é? Para botar o papo em dia, as conversas em dia. Então, eu desejo que todos fiquem bem, com saúde, e espero em breve revê-los presencialmente. Muito obrigado. Obrigado a todos, né? Agradecer à professora Alessia, ao professor Fabrício, ao professor Marcos, por esse brilhante debate, esclareceu vários assuntos, inclusive a gente vem passando, quem trabalha com direito administrativo, o professor Marcos foi muito feliz quando disse que às vezes a gente está meio atordoado, sem saber o que está fazendo, sem muitas vezes saber como orientar os nossos gestores, principalmente nesses regimes emergenciais de contratação, que todos ficaram loucos, sabendo. E aí o professor Fabrício foi muito feliz quando falou que alguns compraram e tiveram que adquirir produtos com sobrepreço, principalmente pela oferta que tinha em mercado. Alguns compraram e não receberam, então vários problemas vão acontecer isso aí. E a OAB está na sua comissão de direito administrativo. O professor Zé Sérgio Cristóvão está à frente da presidência. Nós temos debatido bastante sobre o tema, principalmente neste momento. Vamos ter alguns debates, se Deus quiser, de forma presencial, professor. Vamos convidá-los, talvez, a participar lá no plenário do Conselho Federal desses debates que serão importantíssimos a partir dos nossos retornos, ao nosso retorno presencial ao Conselho Federal. Agradecer mais uma vez ao presidente Felipe Santa Cruz, ao nosso diretor-geral Ronier, e a todos que fizeram esse magnífico evento,
e que nos brindou a todos, tanto palestrante como público em geral, que vem assistindo belas conferências e belas palestras. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.